Sejam bem-vindos, então, ao nosso curso de Filosofia do Direito do quinto semestre, que vocês vão ter o prazer de ter no melhor dia da semana, sexta-feira, na última aula, que é uma ironia, que parece que, desde que eu entrei na faculdade, Filosofia do Direito é na sexta-feira. Eu queria entender o porquê, né? Mas eu já estou acostumado, né? Em ficar com vocês aqui no melhor horário possível para vocês. Quando voltar presencial, então vai ser mais gostoso ainda, né? A gente está até às 11 horas na faculdade, né? Algumas coisas aqui vocês ainda não tiveram aula comigo, né? Então é bom já avisá-los que eu falo bastante, tá? Falo bastante. Boa noite, Alan. É, boa noite. Já expliquei aqui pro pessoal, tá? Que eu só dou boa noite para quem eu vejo. Para quem eu não vejo, eu não dou boa noite. Não é falta de educação. Pode até ser um pouco, mas enfim. Eu falo muito rápido. Eu sou um dos poucos professores nessa faculdade que nas aulas remotas, os alunos assistem minha aula no 0,75 e não no e-mail, né? Para conseguir entender um pouquinho melhor o que eu falo. Vou tentar me controlar, fiquem tranquilos. Vai ser um ano que a gente vai ter, esse ano e o ano que vem, de muita diversão, muita modificação de estrutura de pensamento. A gente vai ter muito o que discutir aqui. Eu conto muito com vocês para que a gente possa ter debates excepcionais nessa sala, né? Essa sala é pequena, mas tem debates. Eu sei, eu conheço vocês. Vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês, né? Conheço bem os vossos nomes, vossas personalidades, né? Então, eu espero bons debates aqui nessa sala. Vai ser bem divertido o nosso ano. A gente vai ter muita leitura, né? A gente vai ter muito esforço. É, geralmente essa aqui é aquela disciplina que você chega pensando assim, ah, tá bom, filosofia, não vai ser... Não, não é tão fácil assim, não. É puxado, tem muita literatura aqui envolvida, tem bastante esforço, trabalho, vai ser gostoso. Agora não pode assustar no primeiro bimestre, dali para frente, do segundo para frente, vocês vão estar craques, vocês vão estar tirando de letra. Vai ser bem interessante. É, essa disciplina, pessoal, ela é um pouco diferente, né? Da lógica que vocês estão acostumados até aqui, né? Principalmente para quem não tem muito contato com a metodologia, com a linguagem da filosofia, né? É, é uma estrutura um pouco diferente da estrutura do direito, né? A forma de raciocinar essa disciplina é um pouco diferente, porque ainda assim que a gente esteja fazendo uma relação direta da filosofia do direito, ela ainda está muito ligada com autores da metodologia filosófica, né? Então, no primeiro momento, a gente vai ter que refazer, inclusive, nossa forma de pensar o texto, nossa forma de pensar os conceitos, né? Mas isso, com boa vontade, com dedicação de vocês, vai ser extremamente importante para vocês no desenvolvimento jurídico de vocês, né? É, o que essa disciplina proporciona é, é uma reestruturação da forma de como pensar a própria estrutura do direito, né? A gente vai questionar muito o próprio direito, que essa é uma disciplina contrária às demais, né? Enquanto as demais te ensinam o direito, essa disciplina te desensina o direito. A gente vai tentar desconstruir o direito aqui o tempo todo, né? Nosso grande objetivo aqui vai ser olhar pela lógica inversa o direito, né? Por isso que em algum momento vai ser talvez um pouco, vai causar certo estranhamento, mas vocês vão perceber que vai ser bem interessante ao final de tudo, a forma da leitura de vocês sobre essa carreira que vocês escolheram para vocês, é, vai ser interessante, vai ser muito útil para vocês. É uma matéria de extrema importância para o curso, né? É, é uma matéria que eu dou aqui faz um tempo já. Para quem não sabe, né, eu vou ser professor de vocês. Eu acho que a maioria de vocês, pelo menos, sabe, já ouviram falar de mim, porque normalmente as decisões polêmicas da faculdade sou eu que tomo, né? Vocês estão no remoto ainda por causa da minha decisão, né? É porque eu estou coordenando o curso atualmente também.
Mas isso daí a gente separa, né? Quando vocês forem ficar bravos comigo por causa do curso, manda no meu WhatsApp. Aqui a gente vai ter outra relação, né? É, a gente tem muito que conversar hoje, claro, é uma conversa inicial, uma introdução ao que a gente vai ter, a como que a gente vai funcionar, né? Eu acho importante a gente ter essa primeira conversa, deixar tudo às claras, como que vão ser nossas avaliações, qual que vai ser nossa metodologia, como que vai ser o dia a dia aqui na disciplina. Então, algumas conversas a gente pode ter, né? E, e aos poucos a gente vai conseguindo ter uma relação mais saudável com essa matéria. É sempre bom a gente começar pensando, né? Eu sempre tendo a partir muito da realidade para a gente tentar pensar essas questões, porque a maioria dos autores que a gente vai trabalhar aqui são pessoas mortas, né? A maioria das pessoas que a gente vai trabalhar aqui vão ser autores muito bons, inclusive para vocês que vão comprar livros, porque não atualizam, né? Porque a maioria deles estão mortos faz um bom tempo, então não vai atualizar a literatura. É, alguns, inclusive, estão mortos há mais de 2000 anos, né? Então a gente vai ter, tem essa vantagem. Mas justamente por a gente ter que se transportar muito no tempo, na linguagem, eu sempre vou tentar trazer referências para vocês um pouco da nosso, né, tentar localizar a nossa estrutura de pensamento aqui, porque a nossa função vai ser essa. O direito que a gente trabalha é o direito contemporâneo, que é um direito muito novo, né? O direito que a gente trabalha, que vocês trabalham, que vocês entendem como sendo a regra geral, né? É um direito é, do final da Segunda Guerra para cá, né? Da segunda metade do século XX para cá. Esse direito que a gente conhece hoje, a democracia parlamentar, né? É o resultado da vitória dos liberais no pós-Segunda Guerra, né? Que introduziu as Nações Unidas. Então, não é nada antigo esse direito que a gente está trabalhando, é uma questão muito moderna, muito atual. Dos anos 50 para cá que o direito vem se desenvolvendo dessa forma como a gente conhece. E por isso que, ainda que a gente vá trabalhar com filosofia antiga, medieval, né, etc., é sempre importante a gente pensar que esse conhecimento, né, que essas, que essa, é, que essa epistemologia que a gente está fazendo aqui, ela vai estar muito ligada a esse transporte de conceitos de um tempo para outro, né? Então é sempre bom a gente pensar nisso. Isso me faz lembrar, né, de uma questão bem importante, né? Que eu acho que pode, que eu acho que a gente pode já ir se conhecendo, né? A gente vai passar muito tempo juntos. É, recentemente, é, teve a minha tia-avó, ela faleceu, né? Não foi de Covid, foi de um ataque de coração, né? A irmã da minha avó, minha tia Neide, ela faleceu recentemente. É, e o mais interessante disso é que vocês nunca viram a minha tia Neide. Só que por algum motivo você está vendo ela na sua cabeça agora. Eu não te mostrei nenhuma foto dela, eu não dei nenhum detalhe dela. E você, por que diabos você está pensando numa velha de cabelo branco enroladinho na sua cabeça? Se você nunca viu, eu não falei a idade da minha tia Neide para você. Por que diabos você está pensando nessa velha nesse momento? Mas cabelo enrolado, não. Não está Só. enrolado? Não, não tá enrolado, tá meio liso, mas é Hum. bem grisalho. Mas é a irmã da sua avó, então não pode ser novinha, logo, Pô, nós vamos pensar, mas né? ela é filha extemporânea, é a irmã mais nova da minha avó. Ah, mas tudo bem, ela Minha avó não teve filho cedo, teve filho na juventude. tá bom, mas mais de 40 ela tem. Você nunca viu ela, Leila? Como que você está sabendo? Como você está olhando para ela aí na sua cabeça agora? Olha, a princípio, eu até pensei em uma senhora idosa, lá com uns 80 anos. Uhum. Mas pensando na possibilidade de, né, um filho aí bem temporâneo, uns 40 anos.
E porque, conforme você foi falando, nós vamos construindo a imagem. É tão terrível isso, Leila, eu vou te falar, porque tem um outro ponto muito importante. Eu não tenho essa tia, ela não existe, não morreu ninguém. Ela simplesmente não existe. Eu não tenho de forma alguma essa tia. E o pior disso ainda, o pior dela não existir, disso ser uma mentira completa, de fato ela nunca existir, ela não existir de forma alguma, eu não posso dizer de forma nenhuma que ela não existe. Porque graças a vocês, e graças à minha violência estrutural linguística que eu utilizei, criando na cabeça de vocês uma pessoa e matando ela logo em sequência, e depois, além de tudo, contando que nem sequer ela viveu para morrer, vocês criaram uma imagem de uma pessoa que não mais pode ser destruída. Ou seja, essa senhora nunca sequer chegou a viver, mas é impossível de deixar de fazer com que ela exista na cabeça de vocês agora. Porque essa mulher, que nem sequer é minha tia, nem sequer existe, existe numa relação direta, dentro da sua racionalidade, que faz ela existir. Porque, veja, se você está vendo ela na sua cabeça agora, como que eu vou falar que ela não existe? Sendo que ela está aí. E essa pessoa que você está vendo na sua cabeça não é uma pessoa que você conhece. Não é um parente seu. É uma pessoa nova. Que você relacionou a mim. Então, aqui está o grande... Tá, ela não existe. Mas ela existe. Ela pode até não existir, mas ela existe. Porque existe uma separação sensorial de existência das coisas. E talvez esse seja o ponto em que a gente não seja capaz de entender com tanta facilidade, né? Vocês ainda lembram da faculdade? Lembram da faculdade? Pensem na última sala que vocês tinham na faculdade, né, e pensem na lousa da sala de vocês. Essa lousa está lá na faculdade? Como você sabe, gente? Vocês não sabem, pode ter tirado a lousa. Não dá para saber. A lousa pode não estar lá. Mas o melhor disso é que você está acessando essa lousa independentemente dela estar lá. Mas só de eu falar lousa, você pode acessar um lugar, uma geografia específica de existência, mesmo que essa coisa não exista. Quem mais além disso, pensa num pudim nessa sexta-feira à noite. Nesse momento, a coisa fica ainda mais grave. Porque além de criar um pudim que eu nem especifiquei qual é um pudim genérico, você consegue lembrar até do gosto do pudim. Fica extremamente sensorial. E se é sensorial, se pode ser do paladar, como que esse pudim não existe? O Agora pudim... fazer pudim. Pois é, eu falo isso todo ano, e todo ano no dia seguinte eu vou na padaria comprar um pudim, porque eu fico pensando no sabor do pudim. Existe um plano que existe. Existe um plano real, factual, que é o plano da racionalidade. E nesse plano, as coisas se criam de fato. Do que o professor está falando, professor? Estou ainda só introduzindo aqui a questão ainda, Michel. O que o professor está introduzindo? Eu não participei, eu não vi. Eu estou falando o seguinte, Michel. Você entrou agorinha? Agora, não, eu estou 4 minutos adiantado, né? Não, fica tranquilo. Tá tudo em casa. O que eu falei para eles, Michel, eu repito para você, porque é Por favor. importante. Eu estava falando para eles da minha tia Neide. A minha tia Neide, irmã da minha avó, minha tia-avó, que ela morreu recentemente. E eu perguntei para eles o porquê diabos que você, Michel, tá imaginando essa velha na sua cabeça agora. E ninguém é que soube me explicar. Porque pior do que você tá com essa senhora na sua cabeça aí, Michel, porque eu não te dei nenhuma característica física da minha tia Neide, é que a minha tia Neide nem sequer existe, Michel. Porque eu não tenho uma tia Neide.
E ninguém aqui até agora soube me explicar o porquê diabos que vocês criaram uma pessoa na racionalidade. Porque esse é o grande problema que eu estou tentando introduzir para vocês aqui. A racionalidade é um plano de existência, ainda que esse plano de existência não possa ser acessado pela experiência. Nossa lógica material, ela está acostumada com fenômenos. E é isso que a gente precisa desconstruir, só para a gente conseguir começar a conversar sobre essa matéria. Porque para a gente o que existe é aquilo que eu posso experimentar. O que é isto? Pergunta fácil, pô. O que é isto? Tá errado. Tá errado. Completamente errado. O que é isto? Depende do ponto de vista, né? Pode ser uma arma, pode ser uma caneta, pode ser um indicador, pode ser um monte de coisa. Olha, você usou uma palavra importante. Pode ser. Mas não é. Se eu for responder para você o que é isso, eu vou responder simplesmente que isto é. É o quê? Esse o quê não existe. Esse é o seu problema. O problema de vocês aí é pensar que isto é algo. Sabe por que isso não é algo? Isso só é. Porque se eu jogar isso aqui no meio do mato e nunca mais ninguém olhar para isso daqui e chamar isso de caneta, ou chamar isso de arma, ou dar um telos para isso, isso vai continuar sendo. Ou vai precisar de mim para existir isso aqui? Agora o Michel usou uma palavra interessante. Pode ser. Mas eu converto essa palavra para que isso deve ser. E caneta é um dever ser. Só deve ser. Tanto que esta caneta, sabe essa caneta aqui? Vocês não sabem porque eu não estou mostrando. Como você sabe que caneta é essa? Se eu não estou mostrando, você não está vendo, você não está experimentando. Então deve ser a caneta que você mostrou anteriormente. Isso, ela deve ser. Ela deve ser não porque ela é, porque isso é. Mas a partir do momento que isso é, e eu significo isso como um dever ser, eu passo a criar um doppelganger disso aqui, uma cópia disso aqui, conceitual, experimental, um juízo de valor experimental, que eu não preciso mais dessa caneta para reconhecer ela. Porque ela não existe necessariamente mais no plano real. Essa caneta aqui eu posso botar fogo nela até ela deteriorar completamente. Mas se eu falo para você, lembra da caneta prateada, duas características que ela deve ser, você acessa. E eu não posso dizer que esse acesso é irreal, é só uma lembrança. Não, ele é real. E não é a mesma coisa que isso aqui. É uma hipótese de acesso geral, que é tão forte que vocês todos imaginaram aquela velha sem ela nem sequer existir. E vocês todos criaram essa pessoa, vocês brincaram de Deus. Vocês criaram uma pessoa do zero na cabeça de vocês. Oi, Alan. Isso aí é o que um bom advogado acredita na hora ali no tribunal, quando o assassino fala que é inocente e ele acredita cegamente que o cara é inocente e chora até junto com o cara. Agora você tocou num ponto que vai fazer ser perfeito para eu te falar porque isso é o direito. Por que que essa divisão entre ser e dever ser é direito? E por que que um cara chamado Immanuel Kant falou pra gente que o direito é só o dever ser, e depois veio outro cara, um kantiano chamado Hans Kelsen, e falou que é um dever ser puro. Por que, Alan?
o direito, ele é tão hipotético, mas tão hipotético, que eu não posso dizer que ele existe, que ele não existe. E eu também não posso dizer que ele existe. Porque a gente aqui está sob a égide do direito o tempo todo. A gente está sob a égide do direito o tempo todo. Só que o direito existe. Existe só na hipótese, existe só no plano racional. Assim como minha tia. O direito e minha tia é exatamente a mesma coisa. Porque você só acessa minha tia aí, na sua cabeça, só no plano racional, nunca no plano real. Assim como o direito. Minha tia é o exemplo perfeito de um óbice normativo. Minha tia é o sentido epistemológico do direito. Porque, Alan, a gente pode significar da seguinte forma. Imagina só. Vamos pegar as categorias mais simples do direito. Eu tô com um exemplo na cabeça aqui, que numa pergunta eu dei para o primeiro ano esses dias. É um exemplo bom para definir isso. Imagina que você está precisando comprar um celular. E eu estou vendendo o meu celular. Certo? E daí a gente faz aqui, verbalmente, um contrato simples de compra e venda. Eu te dou o celular e em contrapartida você me dá um montante em dinheiro. Você me dá, e eu só aceito dinheiro em espécie. Fazemos o negócio e eu te dou o celular. Logo em sequência, eu vou na polícia, faço um boletim de ocorrência que você furtou o meu celular. E eu falo assim, eu tenho provas, eu tenho esse documento aqui. A nota fiscal de compra do celular. Isso é maravilhoso. Por quê? Quem está em posse, exercendo poder, veja a palavra, poder, de fato, sobre o celular, é o Alan. E não só isso, eu dei até esse exemplo que tem troca financeira, para a gente ver que existe aparentemente um negócio jurídico de fato. Mas quem tem poder, detenção, quem está de fato no fenômeno, a verdade factual, é que o Alan tem o celular. Eu não tenho o celular, mas eu tenho um objeto jurídico que me dá propriedade ao objeto. Que diabos é propriedade? Se não um conceito jurídico hipotético de não existência. Eu não tenho poder sobre o celular, mas eu sou dono dele, ainda que eu não tenha poder sobre ele, porque eu sou proprietário, porque esse documento, que é uma prova de direito, o direito separa assim, elemento de fato e elemento de direito. Verdade e verdade jurídica. Isso faz com que eu diga que o Alan me furtou, porque eu tenho a propriedade, ele tem a posse. A posse não é nada. Ah, mas o Alan não pode provar que ele comprou o celular de mim? Pode, mas para ele provar, vejam a palavra que vocês estão usando. Provar. Provar é pegar o elemento de fato e extraindo dele elementos para conseguir subverter ele da realidade para a hipótese do objeto jurídico. Para transformar ele de fato para a hipótese. O fato não importa, Alan. Alan, se o cara matou, esquartejou e o caramba, se não há possibilidade probatória, como que eu chamo a possibilidade probatória? Eu chamo de pegar a realidade e convertê-la em hipótese de direito, converter em racionalidade. Se eu não sou capaz de converter em realidade, para o direito importa que de fato ele matou? Não importa. Se eu não consigo conduzir a realidade para o direito, vão ter duas verdades diferentes. E elas não existem? Existem. Ele pode ter feito de verdade e não ter feito no direito. Porque são elementos totalmente separados. Ah, não, mas daí você vai falar para mim, ele fez. Eu vou falar, tá, ele fez de fato, mas no direito ele não fez. Não, mas ele fez, porque ele fez. Eu falei, no direito ele não fez. Por mais que ele tenha feito no fenômeno, no direito ele não fez. Porque são coisas diferentes. Porque o direito subsiste puramente num plano racional. O direito subsiste independentemente do fato. Minha tia Neide existe na sua cabeça independentemente da existência dela. E ela existe porque você pensa nela. E o direito existe porque você está sob a égide do direito.
Só que ele não necessariamente existe de fato, e não só não necessariamente, mas definitivamente o direito não existe. Imagina só, um plano mais hipotético ainda. Eu brigo aqui, a gente está na sala, voltou presencial, eu tenho uma discussão terrível aqui com o Michel. E eu sou meio psicopata, não sou muito bom da cabeça, não. Eu pego uma arma e dou uns tiros no Michel, mato ele na sala. Mas eu também sou um hacker. Eu também sou um hacker muito bem estruturado. Antes de matar o Michel, eu entrei no site, no sistema da Secretaria de Segurança Pública e excluí o meu RG. Eu entrei na Receita Federal e excluí o meu CPF. Eu entrei na OAB e excluí meu OAB. Eu entrei em todos os sistemas que têm conteúdos jurídicos sobre mim, porque o que são documentos, pessoal? São conteúdos jurídicos. E excluí. Chega a polícia e eu fico esperando ali, do lado do corpo. Fico esperando, fumando um cigarro. A polícia chega e fala, quem matou? Falo eu. Quem é você? Eu respondo, eu olho nos olhos do policial e falo, ninguém. Como assim ninguém? E eu complemento, como um bom jurista, eu complemento. Juridicamente eu não sou ninguém. Procura aí. Pega minha digital. Você pode me prender, senhor policial? Ele não pode. Claro, isso é uma hipótese de direito. Existe uma possibilidade jurídica para isso, mas é até interessante, porque vai ter que fazer um documento na hora. Você vai ter que criar um documento. Isso é real. Se o cara, por exemplo, é uma pessoa sem documentação nenhuma, tem que criar um documento na hora, senão não pode prender. Porque você não prende a pessoa. Pessoal, ninguém prende pessoa nenhuma. Você exerce limitações de direito. Essa prisão ela vai agir sobre o sujeito de direito, não sobre a pessoa. Sujeito de direito é esse conjunto de normas que me transforma em mim. Porque eu existo, de fato, mas eu existo em direito, que é uma coisa totalmente diferente. É uma coisa totalmente diferente. Eu existo em direito. E é esse. Vocês já assistiram aquele filme do Tom Hanks? Como chama? O Terminal. Vocês lembram desse filme, O Terminal? Tom Hanks. Quem não assistiu, assista, que vale muito a pena. O Terminal é um filme que o Tom Hanks ele é nacional de um país hipotético, esse país em tese não existe na realidade, né? E ele vai para os Estados Unidos para realizar um sonho do pai, essa parte não importa. Eu sei que no trajeto, quando ele chega nos Estados Unidos, o país dele é atacado, é dominado por outro país, enfim, o país deixa de existir. O país originário do Tom Hanks no filme deixa de existir. O Tom Hanks chega nos Estados Unidos e apresenta o passaporte dele. Só que o país não existe mais. Pior, ele não existe mais. Ele não pode entrar nos Estados Unidos, porque ele não é uma pessoa jurídica, ele não é uma pessoa física em sentido jurídico. Então, o que você faz quando uma pessoa não pode entrar no país? Você deporta ela. Deporta para onde, se o país não existe mais? Então, o filme é sobre isso. Ele fica preso no aeroporto, porque ele não pode nem sair para o aeroporto, para os Estados Unidos, nem voltar. Porque o conteúdo, o seu conteúdo relevante é o conteúdo jurídico. E agora você me diz que o direito é hipotético, sendo que sua vida inteira é baseada numa hipótese que não é você, mas sim um elemento hipotético que tem um valor puramente abstrato. Isso é o direito. É uma separação completa da realidade, que não se comunica com a realidade, que tem sua própria verdade, que tem seu próprio elemento racional, e existe por si, assim como a minha tia Neide. Assim como você pensar num pudim, agora que eu nem falei qual ou como, de que sabor, e você sentiu o gosto dele. Ele existe por si. E essa é a lógica que a gente tem que romper para pensar o direito. Por isso que essa provocação nesse momento é tão importante. Porque pensar o direito não se pode pensar o direito a partir de uma lógica estrutural fenomenológica. O que seria uma lógica estrutural fenomenológica? Uma observação, né?
a gente pega a famigerada caneta, um fenomenólogo, ele vai observar essa caneta e vai fazer as deduções a partir desse objeto. É assim que se fez a filosofia desde os primórdios. Olha uma coisa e deduz. O direito não é isso. O direito é deduzir uma coisa que existe sem a possibilidade de contato, sem existir fenômeno. Então não é nada fácil pensar o direito. Direito não é processo. Direito não é Código Penal. Isso que é o processo civil, o Código Penal, o direito tributário, são elementos jurídicos, que a gente tem que estudar suas cadências e estruturas específicas. Mas ele não pode ser estudado como uma forma simples de observação, porque ele não existe no nosso plano. A gente está sendo tão ousado que a gente estuda uma coisa, o jurista ele é uma espécie de físico. O físico estuda o átomo sem ver ele. A gente estuda o direito sem ver. A gente não pode acessar o direito. A gente pode deduzir o direito. Porque ele é puramente hipotético. Ai, nossa, vocês perceberam, eu falei que eu falo rápido demais, né? Eu falo mesmo. Né? Tudo muito rápido, mas às vezes eu tenho que dar essa parada para respirar. O senhor vai por mim, o senhor não fala tão rápido que nem a professora de penal. Quem é a Jaqueline? A Jaqueline fala rápido? Não, a Sabrina. Ah, Sabrina. A Jaque é de boa. Nossa! Quase Teve uma hora que eu achei que ela estava cantando em russo já, né? Porque já... Eu nunca percebi, não. Pessoalmente, a Sabrina fala... Não percebi que ela fala rápido. Então, né? Quase que eu tive que gravar e colocar para tocar. Para tocar mais devagar. Bom, alguma questão, algum comentário, alguma questão? Fiquem à vontade para passar para o próximo tópico. Eu já cheguei meio agressivo com vocês, né? Mas é uma violência linguística. Isso que eu acabei de fazer com vocês é violência. E é importante vocês saberem também que o direito é essa violência, ele é feito de forma linguística. Por isso que direito é violência. Né? O direito cria coisas que não existem. E ele se permeia na nossa vida a ponto de ser tão violento para que a gente acredita que a gente é o direito. A gente chega num ponto na vida que a gente não sabe mais qual a diferença entre eu e o meu sujeito de direito. É como se a gente fosse a mesma coisa, e não é. Né? É bem importante essa reflexão. Vamos conhecer o que a gente vai fazer. Vamos conhecer o nosso... Ó, pessoal, antes de eu passar para vocês aqui, é sempre bom colocar assim. Chamada, faço chamada. Nunca no começo da aula. Sempre ali entre o meio e o final. Por que eu não falo só no final ou só no meio? Justamente para vocês virem, para vocês estarem aqui. Eu sei que parece meio infantilizador falar isso, vou tentar manter vocês na aula, mas às vezes precisa. Às vezes eu acho que é importante, às vezes na medida da força mesmo, manter todo mundo na aula. Então pode ser no meio, pode ser no fim da aula. Né? E eu geralmente, como essa matéria a gente levanta muita hipótese, às vezes eu tento provocá-los também, a fazer provocações, e tem muita coisa para pensar, às vezes de uma vez só, para a gente chegar num ponto final. Eu normalmente no meio da aula eu dou um intervalinho de 5 minutos para vocês beber uma água. Então, ali quando eu chego mais ou menos no meio, eu paro, um intervalinho, 5 minutinhos para vocês beberem uma água, colocam a cabeça no lugar, porque como sempre é muita coisa para pensar, não necessariamente lógica, né? Porque quando a gente vai ver direito penal, a gente está vendo homicídio, tem uma lógica naquilo. Às vezes aqui a gente passa por muitos pontos para chegar em outro. Então, 5 minutinhos para você parar de ouvir minha voz, colocar sua cabeça no lugar. Né? Hoje não vai precisar porque é só uma apresentação, mas é legal vocês terem essa reflexão aí nesse tempo. Então, mais ou menos assim que funciona a nossa dinâmica aqui. Mas vamos conhecer um... Professor, quem que vai dormir com a sua tia-avó que não existe? Não, então, daí são vocês. Esse não é mais problema meu agora, minha tia-avó. É um problema totalmente de vocês.
Ó, vamos conhecer um pouquinho. Eu vou apresentar para vocês como se deve fazer, né? Apresentar para vocês um pouquinho do que a gente vai ver neste curso, tá? Eu começo falando para vocês basicamente os objetivos gerais do curso, né? Um dos pontos mais importantes para mim é a participação de vocês, é o debate acadêmico, é fomentar esse debate acadêmico. Ah, mas vai dar briga. Não me importa. A gente tem que perder o medo de achar que, às vezes, a discussão que fica mais inflamada é ruim. Às vezes ela é importante para nos levar em alguma reflexão. Então, o incentivo, sim, claro que eu vou estar também, se sair muito do controle, eu vou tentar mediá-los, mas às vezes é importante a gente se provocar. Eu me importo muito que haja participação de vocês na aula, não só entre vocês, mas que vocês também me contestem. Esse exercício de você me contestar e eu tentar contestá-lo de volta é um exercício muito importante. Essa dialética que a gente pode fazer em se contestar se houver necessidade, é importante fazer. Então, não sei como que vocês leem essas estruturas, eu já tiro aqui qualquer hierarquia possível para que vocês se sintam à vontade em terem essa iniciativa de contestamento. Ah, mas é porque você está você está no conhecimento muito profundo disso e eu não tenho argumento suficiente. Claro que tem. Eu estou apresentando para vocês uma metodologia. Filosofia todo mundo tem. Se você está discordando do que a gente está conversando, significa que você tem alguma coisa que te faz discordar. Então apresenta essa coisa, né? Então eu preciso que vocês não tenham receio de me contestar também. A gente fazer esse exercício é muito importante. Contestarem entre si, me contestarem, permitirem também que eu vos conteste, né? Então você me contesta, eu quero te contestar de volta também. Esse exercício é muito valioso para a gente dentro dessa disciplina, né? O ponto 2, que eu acho extremamente importante colocar, é que a gente pode discutir o que quiser nessa aula. Todo ano a aula de filosofia é diferente, porque vocês são diferentes. Então, a gente pode ir para caminhos diferentes. A gente tem uma linha teórica, essa linha teórica nos leva a muitas coisas, né? Mas uma coisa é proibido nessa aula. Perguntar a resposta, né? Buscar a resposta nunca é o caminho certo, né? A gente está buscando pergunta. A gente precisa buscar pela essa abstração. Que a resposta nas ciências humanas é o menos importante. A pergunta bem feita é o mais importante. Nem uma sentença jurídica de um juiz, ela é uma resposta. Ela é uma argumentação. As sentenças do juiz não é uma resposta. Ela é um meio de argumentação. Vocês já viram uma sentença? A sentença ela é obrigada a argumentar com a defesa e com a acusação. Ou seja, ela é uma busca de reflexão sobre perguntas. Então, nem ela em si é uma resposta. Então, vamos se desvincular da busca pela resposta. Vamos tentar achar pergunta. Às vezes, a resposta não vai chegar. Mas vocês vão ver que a boa pergunta é muito mais satisfatória para a nossa discussão do que tentar achar a resposta. A resposta nos limita, né? Quando eu falo essa questão do debate, é importante até para a gente desconstruir isso. A gente está, isso daí parece clichê falar hoje em dia, né? Mas a gente está num momento cultural onde existe uma amálgama, né, entre a nossa cultura e o nosso acesso tecnológico, que faz com que a gente não tenha muita contestação, né? Se vocês são usuários de redes sociais, e se não são, que pessoa evoluída você é, porque realmente está cada vez mais difícil se livrar disso, vocês sabem que a estrutura de algoritmos deixa a gente cada vez mais né, achando, com a sensação de que a nossa realidade é uma realidade pura,
né? Você vê até, vamos pegar pelo exemplo mais óbvio, você vê, por exemplo, que politicamente as pessoas acham, se surpreendem com que vai acontecer aquilo que elas não esperam, né? Porque se eu penso, por exemplo, se eu sou uma pessoa de oposição ao governo federal, a minha rede social me diz que todo mundo também é de oposição, né? Se eu sou a favor do governo federal, parece que nem existe oposição, que são os malucos. Então a gente tem essa tendência de se perder cada vez mais. E o que eu quero dizer com isso é que isso nos objetifica. Então a gente só tem resposta. Porque a resposta é: estou certo. Então a gente vai ter muita dificuldade, eu, vocês, todos nós vamos ter muita dificuldade, às vezes, de desvincular da resposta, porque parece que a resposta é muito óbvia. Mas a boa pergunta demonstra que não é. A boa pergunta demonstra que não é. Né? Outro ponto que vai ser muito importante é essa visão crítica de uma arqueologia do direito. Por que eu coloco isso? Arqueologia, em sentido filosófico, pessoal, é a gente observar um conceito, deduzir esse conceito historicamente no tempo, né? Então a gente vai deduzindo esse conceito. Hoje o direito é assim, ontem era daquele jeito, há 10 anos atrás era daquele jeito, lá no Império Romano ele era assim, ele deu origem depois ao Império Bizantino. Então a gente vai construindo uma linha progressista, não no sentido político, aqui em sentido histórico, um progresso temporal do tempo do conceito. A filosofia tem muita dificuldade com a arqueologia. A filosofia, normalmente, ela é genealógica, né? Ela não faz arqueologia, ela faz genealogia, né? É legal a gente pensar nessa diferença, né? A filosofia, ela é crítica a essa arqueologia e ela faz, na verdade, uma genealogia. A genealogia aqui seria essa dedução de um conceito sem necessariamente se prender no tempo, ou pensar que as coisas são logicamente progressivas. Muitos conceitos podem nascer e morrer em determinada cultura e mudar completamente outra e retroagir e depois mudar de novo. Isso é desconstruir a própria visão sobre o conceito. E uma das coisas que a gente mais vai fazer aqui é desconstruir o conceito de direito. Então a gente vai precisar o tempo todo olhar o direito com uma visão genealógica e crítica. Por quê? A gente precisa fazer isso? Precisa. Por que a gente precisa? Porque a gente trabalha com o direito. Então, quando a gente voltar para o direito, ao ter desconstruído esse direito, a gente vai ter dissecado esse direito. Então, a gente vai ter um olhar muito mais profundo para isso que a gente vai trabalhar, né? E, claro, a gente vai problematizar qualquer conceito que apareça sobre direito, né? Os significados, os signos dessa forma jurídica. A gente sempre vai tentar alcançar problemas. Se um é sentido de significância de conceito, aqui sim é um sentido mais político do direito, porque o direito tem um sentido político. Isso é inegável. O direito ele é uma expressão política. Por mais que muitos autores tentam fazer uma neutralidade do direito, ele não é, né? Ele é uma expressão de poder, né? É o poder, aceita porque dói menos, já diria Carol Conká. O direito, ele é uma expressão de poder. Se é expressão de poder, é uma expressão da polis, da fundamentação de polis. É uma expressão política, né? Vocês vão perceber que isso vai ser muito importante para a gente. Alguma dúvida desses objetivos? Não. Beleza. Esse aqui é nosso plano. Esse aqui é nosso plano pedagógico até o ano que vem. Até o ano que vem. Eu dividi o curso de vocês em 4 grandes módulos, em 4 temas, né? E eles são meio que fundamentados por perguntas, né? Então a gente vai ter 2 semestres e 4 módulos, 4 temas, 4 bimestres, né? Basicamente, a primeira grande pergunta que a gente já vai começar a fazer na aula que vem
É uma pergunta simples, que é o que é justiça? Porque antes da gente falar de direito, a gente tem que falar de justiça. Justiça está muito mais no plano de fato, enquanto o direito está no plano de direito. Então a gente precisa buscar esse significado dessa emulação que o direito tenta fazer da justiça. Então, antes de entender o direito, a gente tem que tentar entender, tentar deduzir o que é justiça. Fazer essa pergunta. E para deduzir essa pergunta, eu escolho trabalhar com vocês os autores clássicos da filosofia. Então, o primeiro bimestre, a gente vai trabalhar com o clássico antigo, porque dali para frente a gente vai trabalhar só com gente moderna. Então, eu vou concentrar os clássicos jurídicos, os clássicos filosóficos, no primeiro bimestre, para eles nos ajudarem, para que eles nos ajudem a pensar o que é justiça. Então, basicamente, a gente vai trabalhar em 2 tempos metodológicos, que é a filosofia antiga e a filosofia medieval. 2 campos extremamente ricos, talvez nem tão bem estudados quanto pelos teóricos do direito. Eu posso dizer com certeza que os teóricos do direito estudam melhor esses 2 tempos, quanto à filosofia política, filosofia do poder. Então a gente vai usar essa filosofia antiga, né, medieval, a gente vai usar Platão, Aristóteles, os gregos, a gente vai usar Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os medievais, a teologia política, né, toda essa função aí no primeiro bimestre, agora no nosso primeiro bimestre. Já no segundo bimestre, já que a gente vai ter mapeado o conceito de justiça, a gente pode chegar no grande debate do século XX. Por quê? Porque a filosofia antiga e medieval ela é rompida, né? Vocês devem ter estudado isso, ciência política, etc. A filosofia medieval e antiga ela é rompida bruscamente por um negócio chamado iluminismo. Né? A gente tem um rompimento da medievalidade com o iluminismo, com o contratualismo, que basicamente substitui, né, essa razão teocêntrica, seja no modelo antigo ou moderno, pelo antropocentrismo, né, pela razão, pela racionalidade, pela humanidade. A gente tem esse rompimento que é muito sensível, causa muitos danos, inclusive, né? O Mal-Estar na Civilização do Freud, não sei se vocês já leram, que fala desse rompimento, né? Importante literatura. Só que daí a gente vai ter que criar uma norma para tentar emular essa justiça. Então, o que é a norma? E a gente vai fazer o debate do século XX. A gente vai falar de Segunda Guerra Mundial, só que de um ponto que nem todo mundo fala. Porque a Segunda Guerra Mundial, normalmente, ela é falada de uma perspectiva geográfica, ela é falada de uma perspectiva de poder territorial, de poder político. Mas a Segunda Guerra também teve a batalha intelectual jurídica. Por quê? Porque o século XX, a Segunda Guerra Mundial, ela basicamente tinha 3 potências politicamente ideológicas, 3 blocos potencialmente ideológicos, com suas próprias formas de ver o mundo, com suas próprias formas políticas de ver o mundo, querendo dizer quem sabe mais o que é o direito, o que é a norma. A gente tinha um bloco chamado Bloco Liberal, basicamente formado ali entre a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, politicamente liberal, que defendia um modelo jurídico chamado democracia parlamentar. A gente tinha um bloco de conservadores da teologia política, principalmente formados ali entre o Franco, o Salazar. Claro, existe também a relação com o Terceiro Reich, com a Alemanha, sim. É que o Terceiro Reich é um estudo muito à parte, tá? Mas também faz parte da teologia política de certa forma, apesar de ser um pouco mais místico. Falando sobre a ideia da ditadura vicária, que era a forma do direito que se entendia ali, baseado na teologia política, né, na teologia política. E, no outro lado, você tinha a ideia da ditadura de Estado popular, com os marxistas, representado pela União Soviética.
né? Então você tinha esses 3 grandes blocos que debatiam entre eles qual era o direito. E principalmente 3 autores debatiam entre si, né? Porque se você briga no seu grupo da família por conta de política e sai do grupo, saiba que esses caras ali em 45, eles escreviam livros um para o outro para debater. Eles estavam no meio da Segunda Guerra. Então, olha só como você é fraco saindo do grupo da sua família por debater política. A gente tinha Kelsen, Hans Kelsen, a gente tinha Carl Schmitt e Eugênio Pachucanes. Hans Kelsen, o grande jurista da democracia liberal. Carl Schmitt, o grande jurista conservador. E Eugênio Pachucanes, o grande jurista marxista. A gente tinha o debate mútuo entre esses 3 sujeitos que estavam construindo o direito. E não sei se vocês sabem, spoiler, já pode contar, porque terminou em 45, então faz um tempo aí, já venceu a data do spoiler. O bloco liberal venceu, né? E a democracia parlamentar virou uma regra geral, foi criada a ONU, e etc. Então a gente sabe hoje que é norma. A norma é a democracia parlamentar, né? Então se vem o vencedor político-jurídico da Segunda Guerra. Só que, obviamente, a democracia parlamentar não é um mar de rosas. Tem seus grandes problemas. Então, no terceiro bimestre, a gente vai enfrentar os problemas da democracia parlamentar e vai ver os autores que começaram a pensar em resgatar a democracia parlamentar sem voltar para as ditaduras. E vamos começar a estudar a filosofia da linguagem e teoria da decisão, que vai entrar principiologia, né, princípios, que vai entrar hermenêutica, né? Vários autores, Wittgenstein, Schleiermacher, Ronald Dworkin, Robert Alexi, vários autores importantes para discutir como a gente pode salvar essa democracia. O Habermas. E eles vão nos apresentar isso. Para finalmente, no último bimestre, a gente falar assim, tudo que a gente viu até agora não serve para nada, e estudar o maior crítico do direito, que é Michel Foucault, né? Que é o cara que vai problematizar o direito em todos os seus níveis, principalmente no nível criminal, né? Ele vai começar a ver a estrutura estatal e vai dizer que não há diferença entre qualquer tipo de direito, sobre o direito como violência. Então a gente vai ter um último bimestre ali estudando Nietzsche e Foucault como os grandes críticos desconstrutores do direito, né? Para a gente terminar repensando tudo que a gente estudou. Então a gente vai fazer esse caminho de construção para o último bimestre tentar desconstruir, né? Esse aqui é o nosso plano, né? Dúvida sobre o plano? Beleza. Próximo. Avaliações. As avaliações. As avaliações são muito contínuas, tá? Eu forço vocês muito a fazer leituras. Forço mesmo, forço muitas leituras. Eu vou indicar para vocês muitos livros, vou passar para vocês livros. Não sei se vocês já entraram no AVA de vocês, já tem livro lá para vocês, né? Já tem obra lá para vocês. Eu passo muito livro para vocês. E eu sei que muitos de vocês não vão ter tempo de ler tudo, não vão conseguir fazer leitura ampla de todos esses livros, mas tentem. O que vocês puderem, tentem. Vai ser um exercício interessante. Mas trechos, partes, pequenas leituras, vocês sempre vão estar fazendo. Porque a gente vai fazer pequenos trabalhos. Sempre trabalhos curtos, tá? Porque são numerosos. E vai ter bastante trabalho, né? Para que vocês possam ler textos curtos, pequenos fragmentos, e esses fragmentos para vocês sempre debaterem esses fragmentos, né? Esses fragmentos vão ser selecionados. Quando der tempo, a gente pode fazer seminários, né, mais longos. E uma prova também, no final do bimestre, uma prova um pouco mais concisa, ela é dissertativa, né? Uma prova dissertativa, e a gente tem uma avaliação binomial, aí 5 pontos de trabalho e 5 pontos de prova dissertativa, né? Essa é a avaliação. Professor. Oi. Só uma perguntinha assim básica. Diga. Fichamento. Oi? Fichamento? Fichamento, eu não preciso necessariamente de um método, não vou exigir de vocês metodologia, nem nada. Mas quando eu peço fichamento, é a leitura do texto, né? E não é necessariamente um resumo, Daniela, porque eu não quero que você só resumam um texto. Vai ser a sua explicação sobre aquele texto,
né? Então você vai falar do texto, só que explicando ele, você vai apresentar os elementos do texto, nas suas palavras, na sua explicação, né? Normalmente é assim que faz. Tanto que existe, por exemplo, muita gente pega. Isso varia muito, você vai ver. Às vezes eu te dou um texto de 3 páginas para ler, um fragmento. Vai aparecer, sempre aparece, vai ter aluno que vai fazer em meia página, vai ter aluno que o texto de 3 páginas vai virar 7 páginas. Porque ele vai discutir o texto e alguns vão só apresentar o ponto ali em meia página. E não vai. E os dois podem estar bons. Não é o tamanho que faz, é a argumentação. O que eu quero tentar com vocês nesses textos é a sua capacidade argumentativa. Porque você vai ter que fazer essa crítica, vai ter que explicar o que você está entendendo ali. E explicar, muitas vezes, é até falar mal do texto, né? É até falar mal do texto. Não tem problema nenhum falar mal do texto. É você se esforçar em ler aquilo e apresentar esse ponto de vista sobre o texto. Bom, e esse aqui é o cronograma desse bimestre, né? Então, basicamente, esse bimestre a gente vai falar de Eleté, estoicismo sobre o direito, ou seja, a gente vai começar nos pré-socráticos, antes do Platão e Aristóteles. A gente vai falar de justiça em Platão, justiça em Aristóteles. Depois a gente vai passar para a medievalidade cristã, proto-cristã, a gente vai falar parte da medievalidade judaico-cristã, parte do judaísmo, principalmente do judaísmo místico, né? Então a gente vai falar ali uma introdução ali à forma teológica de pensamento e o rompimento dessa forma politeísta dos gregos, né? Vamos ler os patrísticos, né? Os primeiros interpretadores da teologia, para a gente chegar na filosofia do Agostinho e do São Tomás de Aquino. Então os grandes autores desse bimestre é Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? Esses 4 sujeitos que vão tentar nos explicar o que é justiça. Eles vão tentar fundamentar para a gente o que é justiça. Bom, além disso, minhas aulas ficam disponíveis no YouTube, tá? Minhas aulas ficam disponíveis no YouTube, então elas não vão sumir. Beleza? Então elas ficam disponíveis lá no YouTube para vocês. Inclusive dos outros anos. Então, todas as aulas disponíveis lá, então vai estar para sempre lá para vocês. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem, às vezes é necessário, né? Às vezes uma aula estava mais cansadinho. Apesar de que é o melhor dia da semana, sexta-feira à noite, é muito difícil alguém estar cansado na sala. Normalmente, sexta-feira à noite é a hora que você está mais potencializado, né? Agora, vocês não vão sair mesmo, tá na pandemia, vocês não vão para o bar nem nada. Então, aqui é nossa festa, aqui é nossa rave filosófica, né? E a gente vai... Oi? A nossa casa é o nosso bar agora. Exatamente, né? Já aconteceu, Alan, muito comum. No semestre passado, eu estava no meio estava explicando ali Kant no segundo bimestre, deu só já tinha aluno bebendo durante a aula ali. Falei, não vou julgar, né? Se eu pudesse também tava, mas não posso. Mas enfim. O Alan é um desses, professor. Não, pô, não vou julgar, vou fazer o quê? Às vezes até melhora o pensamento, né? Na filosofia, né? Até potencializa ali para você pensar melhor, né? Mas é bom, vai ser bom. Mas eu deixo sempre lá, porque às vezes você está mais cansado um dia, precisa assistir de novo. Então fica lá para sempre, por quantas vezes você quiser assistir. E eu sempre vou estar passando texto para vocês. Então, o AVA de vocês sempre vai estar com muita referência, né? Livros completos também, né? Vai ter muito livro completo ali, para quem não quiser comprar, não precisa comprar, né? Então, as obras que eu estou utilizando que não vai estar na biblioteca digital, por exemplo, tá lá para vocês lá. Já tá, inclusive, esses livros lá no AVA de vocês, né, os fragmentos necessários. Então, e também qualquer leitura que eu tiver e vocês quiserem, a gente pode também ir fazendo essa troca. Eu só quero que vocês façam esses estudos, leiam com cuidado, com atenção. É uma matéria muito encantadora, uma matéria que eu tenho certeza que em pouco tempo vocês vão estar ansiosos para a gente vir para nossas discussões, né? Então, eu espero que seja legal, né? E aí, alguma coisa que vocês queiram me colocar aí? Beleza, então, pessoal. É isso por hoje. Hoje é só a apresentação, né? Hoje é só a apresentação da aula. Então, a gente teve uma horinha aí. Meu WhatsApp, vocês sabem que é aberto, vocês podem se comunicar a hora que quiser, né?
Às vezes eu demoro para responder, tá? Porque eu tive que tirar as notificações, porque chega em fim de semestre, tanta mensagem que travou meu celular, ele parou de abrir. Ele abria e fechava sozinho, né, de tanta mensagem que chegava. Então eu tive que tirar as notificações do celular. Mas demora um pouquinho, mas eu respondo. Qualquer coisa me manda lá. Meu e-mail também está disponível aí na faculdade o tempo inteiro. Qualquer dúvida, indicação, críticas, não se sintam constrangidos. A gente está aqui para debater e para crescer junto. Essa matéria é sempre uma matéria, não há, esse curso nunca é a mesma coisa. Então, isso eu sempre fico muito ansioso para começar uma turma nova, porque é sempre uma nova reflexão. Né? Eu espero que conto com vocês para a gente ter excelentes reflexões. E daí, né, para a próxima aula, eu fico na ansiedade aqui, né, do Braulio, da Júlia, né, para que se mostrem também aí, né, na próxima aula aqui junto com a Leila, com o Eduardo, com o Alan, com a Michelle, com a Daniela. A Júlia apareceu agora. Já tá... Pode deixar, professor. Então beleza, aí a gente já vai ficando mais feliz, né? Bom, pessoal, um forte abraço para vocês, que vocês tenham um excelente final de semana. Hoje não tem nenhum jogo interessante, né? Já foi o jogo do vôlei feminino de manhã. Acho que não vai ter nada de bom, porque acabou o Big Brother, né? Então agora a gente tem CPI e Olimpíadas. É nosso reality show, né? Então é o que nos restou. Bom final de semana para vocês. Curtam aí, estudem bastante. Tchau. O professor, obrigada Boa por noite. ter antecipado a aula pra gente, tá? Valeu. Valeu. Boa noite, professor. Boa Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.